Meus irmãos, minhas irmãs, saudações em Cristo Jesus. Falaremos sobre o tema, o caminho para a semelhança de Cristo. João 14, 27, a parte B do versículo diz: não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Meus amados, as adversidades da vida têm levado muitos ao desespero. Nesse contexto surgiram milhares de livros e palestrantes apontando o caminho para eliminar as adversidades da vida, para eliminar os redemoinhos, os turbilhonamentos da vida. Não são poucos os livros e palestras que tentam mostrar como eliminar as tempestades da vida, como viver uma vida de lagoa. A realidade é que a vida é um oceano e não uma lagoa. Nos oceanos há redemoinhos, nos oceanos há turbilhonamentos, os oceanos sobem e descem, avançam e recuam, vêm e vão. Diferente de uma lagoa que é sempre quieta, serena e silenciosa. Meus amados, nós não podemos eliminar, não podemos evitar o surf da realidade da vida. As ondas continuarão a chegar em nossas vidas. As tempestades, os redemoinhos da vida, os turbilhonamentos, as tribulações sempre chegarão na sua vida e na minha vida. Não adianta perseguirmos uma vida de lagoa. Não adianta querermos uma vida quieta, serena, tranquila de lagoa, porque a vida é um oceano. Salmo 18:2, a Bíblia diz: o Senhor é a minha rocha. Salmo 71:3 diz: tu és a minha rocha. Mateus 7:24, Jesus pontuou: todo aquele que ouve estas palavras, que ouve as minhas palavras e as pratica, será como o homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Portanto, o salmo que eu acabei de ler, o Salmo 18:2 e o Salmo 71:3, eles usam a imagem de uma rocha ao se referirem a Deus. E Mateus 7:24 refere-se a Jesus como a rocha. Mas o que é uma rocha? Escute bem, uma rocha não tira as águas agitadas. Uma rocha não tira os redemoinhos, os turbilhonamentos. A rocha nos dá fortalecimento para permanecermos firmes enquanto as águas agitadas, enquanto os redemoinhos, os turbilhonamentos estão presentes. Agora, João 15:4, Jesus foi enfático. Ele disse: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Portanto, haverá ondulações, furacões, tempestades, redemoinhos e turbilhonamentos sempre chicotearão as nossas vidas. Mas lembre-se o que Jesus disse em João 15:4. Permaneceis em mim. Ele diz também que ele é a rocha. Então as águas vão subirem, vão baterem, mas a rocha é firme. Jesus está dizendo: permanecei em mim, porque eu já lhes dei a paz. Não é mais vocês que vivem, eu vivo em vós. Você é a casa que foi edificada sobre mim, a rocha. É isso que Cristo está dizendo. Portanto, o crente não precisa encontrar a paz no meio do redemoinho da vida. Por quê? Porque o crente já tem a paz, porque ele tem a pessoa da paz, que é Cristo.
E Paulo diz, em Colossenses 1:27, Cristo em vós, a esperança da glória. Então Jesus é tão central para a nossa paz de espírito que o profeta Isaías o chama de príncipe da paz. Isaías 9:6. E João 14:27, a parte A do versículo diz, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Portanto, não se atemorizem. Aqui está o ponto central. Deus já nos deu a paz, porque Ele nos deu Cristo, o seu Filho. Portanto, quando os furacões, as tempestades, os redemoinhos, os vendavais, os turbilhonamentos chegarem, não devemos ir em busca de uma vida de lagoa. Não devemos ir caminhando em busca de uma vida de lagoa. Lembre-se que a vida é um oceano. E quando esses furacões chegarem, precisamos tão somente permanecermos na rocha, em Cristo, que já nos deu a paz. E pode ter a certeza, enquanto permanecermos na rocha, enquanto permanecermos em Cristo durante os furacões, pode ficar certo, nós ali passamos a nos conformar. Deus começa a trabalhar, nos conformando à semelhança de Cristo. Por mais contraintuitivo que pareça ser, é quando permanecemos mais tempo nos redemoinhos da vida que nos parecemos com Cristo. Mas quando adoramos, quando as tempestades chegam até nós, e nós nessas tempestades permanecemos em Cristo, adorando a Cristo, isso é um processo de tornar-nos parecidos com Cristo. Efésios capítulo 6, verso 15, diz, calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz. Atos 10:36 diz assim, esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o Evangelho da paz. A pergunta é, quando nós nos tornamos o Evangelho da paz? E agora, por que essa pergunta? Quando nos tornamos o Evangelho da paz? É porque a questão não é encontrarmos a paz, porque a paz o crente já tem, porque tem a pessoa da paz, que é Cristo. A questão também não é crer no Evangelho da paz. A questão é em se tornar o Evangelho da paz. É você e eu nos tornarmos o Evangelho da paz. E você e eu nos tornamos o Evangelho da paz quando? Quando os furacões da vida, as tempestades da vida aparecerem na nossa vida, ficarmos firmes na rocha, firmes em Cristo, adorando a Ele, adorando a Deus. Quando, meus amados irmãos, uma pessoa entende que os redemoinhos da vida, as adversidades da vida são tormentos, ela vai querer se livrar o mais rápido possível dessas tempestades. Essa pessoa vai ter a ânsia de tentar eliminar as adversidades, os redemoinhos da vida. É por isso que há milhares de livros que falam como se livrar das adversidades, das tempestades. Isso é uma mentira. Dores, sofrimentos sempre virão. Então, tratar as adversidades da vida como tormentos é abraçar um outro evangelho. Ou tentar eliminar as adversidades é abraçar o outro evangelho. Porque Jesus disse, no mundo tereis aflições. Ou seja, virão sobre vós redemoinhos, furacões, tempestades, vendavais. Agora escute bem, na sua boa, santa e sábia providência de Deus, Ele estabeleceu o nosso caminho para a semelhança de Cristo.
E esse caminho para a semelhança de Cristo não passa ao redor das adversidades, não circula pelas adversidades, mas passa pelas adversidades, passa pelo sofrimento, passa pelas dores. Meus amados irmãos, é por isso que o apóstolo Paulo, ele fala em Filipenses 3,10, para que eu possa conhecê-lo e o poder de sua ressurreição e possa compartilhar seus sofrimentos, suas aflições, tornando-se como ele em sua morte. Meus amados, o apóstolo Paulo, o que é que ele está querendo dizer aqui em Filipenses 3,10? Resumindo, Paulo está dizendo, qualquer coisa que Deus possa usar para nos levar através das adversidades, das tempestades, à semelhança de Cristo, essa coisa deve ser bem-vinda. Então, sofrimentos, dores, redemoinhos, adversidades, turbilhonamentos, não são tormentos, são ferramentas pedagógicas de Deus para nos tornarmos semelhantes a Cristo, parecido com Cristo. Louvado seja Deus. Que Deus, a potente mão do Deus vivo, esteja sobre você, sobre o seu ministério e sobre a sua família. Então, receba essa mensagem e devemos receber os redemoinhos da vida, devemos receber as tempestades da vida com gratidão a Deus. Quando elas chegarem na sua vida, você não deve, Senhor, por que está acontecendo isso? Não, você deve dizer, Deus, eu te agradeço, porque tu vais me moldar a Cristo através dessas adversidades, desses redemoinhos da vida. Amém? E louvado seja o nosso onipotente, incomparável e cheio de compaixão, o nosso Deus. Amém.